gente! Estamos no 7º dia de Veda hoje. Agora eu vou acessar aqui meu Drive pra gente ver o conteúdo de hoje. Como nós estamos começando essa semana nova, né? Eu dividi o conteúdo do desafio de escrita de acordo com as semanas que vão começando e cada semana começa na segunda-feira. A semana passada, o tema geral do desafio foi criação de personagens, que eu chamei de personagens inacreditáveis, de tão acreditáveis. E agora na semana 2 o nosso foco então vai ser outro. O tema geral dessa semana então é estruturação de um enredo cheio de segundas intenções. Por que eu dei esse título, né, com segundas intenções? E qual que vai ser o nosso foco essa semana então? Como o nome mesmo já fala, a gente vai pensar em estruturar nosso enredo. Eu gosto de pensar assim no enredo como a caminha perfeita para os nossos personagens ir lá, deitar e entregar. E eu acredito que tem algumas formas de estruturar nosso enredo, seja para escrever uma única cena só para a gente aí praticar a escrita ou para já pensando nesse projeto maior de criar um romance, enfim, um livro de qualquer gênero que vai precisar ter um enredo, né? E segundas intenções, porque eu acho assim que quando a gente faz uma coisa com segundas intenções, a gente faz uma coisa pensando em outra, né? Tipo, quando a gente compra um chocolate para alguém que a gente convive, mas a gente quer um pedacinho daquele chocolate. Então, em outras palavras, aplicando isso numa construção de enredo, um planejamento, eu acho que absolutamente tudo que acontece na história tem que ser pensando em outra coisa, que é pensando no motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Porque eu acho que nada pode acontecer de graça, sabe? Isso não é uma regra, assim inquebrável, lógico. Porque, por exemplo, se você for escrever algum gênero que não exige tanto isso, eu imagino que fluxo de consciência. No fluxo de consciência existe todo um derramar, né, de sentimentos, de pensamentos, que nem sempre tudo que foi dito ele tem um propósito profundíssimo ou não. Ele cria só uma atmosfera ali. E eu acredito que essa regra de tudo tem que ter um porquê, eu acho importante a gente saber usá-la e saber quebrá-la quando for necessário, né? Mas eu acho que é muito importante manter essa regra, assim. Pelo menos eu, quando eu vou escrever, e para eu não escrever demais, não ultrapassar nenhum limite que eu acho, é isso que eu mantenho na minha cabeça. Por que eu tô escrevendo isso? Essa atitude desse personagem, esse sentimento que ele disse que tem, é porque vai dar em quê? Ele vai crescer de tal forma a partir disso, sabe? E ao longo da semana a gente vai tentar aplicar essa regra de forma geral nos exercícios de escrita que nós vamos ter. Essa também é uma semana que vai ser uma semana estudiosa, digamos assim. Semana passada a gente fez exercícios que não dependiam de nada além da nossa escrita. Essa semana eu vou pedir algumas pesquisas e vocês já vão entender o que eu quero dizer com pesquisa, que vão ajudar a gente a ativar esse olhar de reconhecer os porquês do enredo. Então vamos para a primeira atividade da semana. O tema de hoje é a profecia do personagem.
O conteúdo dessa semana se baseia numa pesquisa que eu fiz num professor e escritor chamado A.M. Forster. Ele criou um livro chamado Aspectos do Romance, e aqui a gente tá falando de romance como gênero, né? E ele deu 7 aspectos universais que existem em todos os romances. Esses aspectos são história, personagens, enredo, fantasia, profecia, padrão e ritmo. Ele diz que todo romance ele deve ser escrito sobre uma pergunta que tem que ser o alicerce, que é o que vem a seguir. Então a gente tem que sempre deixar o leitor pensando isso, o que vem a seguir. Cada parágrafo que você escreve tem que trazer essa curiosidade, segundo esse escritor, né? Segundo esse professor. Então eu vou falar um pouco sobre... Eu vou falar muito rapidamente o que é esses 7 aspectos universais do romance, só para você ter uma noção do que é. Mas basicamente a história, que é o primeiro aspecto, é esse planejamento assim do uma cena mais uma cena mais uma cena vai ser igual a tal coisa, sabe? É esse começo, meio e fim planejado, sendo que o enredo, ele é meio que o aprofundamento, é já a escrita desse planejamento. Aí os personagens, ele diz que existe o raso e o profundo, não, o raso e o redondo. O raso, então, seria aquele personagem que tem no máximo 2 características marcantes. Ele é também necessário, mas a necessidade dele cumpre outro tipo de necessidade que não é o mesmo do personagem redondo. E o personagem redondo ou profundo é aquele personagem inteiramente desenvolvido, complexo. Aí nós temos a fantasia. A fantasia de um romance, ela não é uma coisa mágica como o nome sugere, mas ela cria um efeito de magia. Essa sensação mágica que o observar das coisas simples causa nas pessoas, causa no leitor. Então ele diz que todas as coisas e todas as pessoas têm um efeito mágico, né? Dependendo aí de como a gente manipula isso dentro do livro. Aí nós temos a profecia, que é quando o personagem representa algo que vai muito além dele, é uma coisa universal. Ele pode representar uma luta de classes, ele pode representar uma pobreza de espírito, ele pode representar a política, a esquerda ou a direita, sabe? Ele diz que todo personagem principal tem que ser mais do que ele mesmo, tem que ser... não, ele diz que não chega a ser um simbolismo, mas seria quase um simbolismo de alguma coisa maior, alguma coisa que faz parte de uma luta da humanidade. Aí nós temos o padrão, que seria a forma da história, e ele fala que é muito importante que esse formato seja orgânico e não bem planejado de antemão, porque aí ele diz que não fica natural. E para explicar o que seria a forma de um romance, eu acho que, por exemplo, quando um personagem cresce, evolui, digamos que ele tá num ponto reto e aí vai para cima, talvez ele caia, tem uma decaída e daí ele vai para cima de novo e aí se estabelece. Seria tipo uma forma de um gráfico, de um triângulo. Aí teriam formas em que o personagem comete o mesmo erro várias vezes e aí ele fica andando em círculos, seria um formato redondo. Então, dependendo do caminho que o personagem faz, das escolhas dele, vai criar essa forma que a gente consegue imaginar na nossa cabeça, uma forma geométrica mesmo, sabe? Mas é de representação do caminho da história. E por último, nós temos o ritmo, que é o que unifica a história a partir de um motivo. Então, o tema principal dessa história, ela tem que ditar o ritmo da história, sabe? Aqui,
É isso, assim, falando muito brevemente, porque eu acredito que essa pesquisa ela vai fazer sentido para todos os exercícios que a gente vai fazer essa semana, tá? E como eu disse que o tema de hoje era profecia do personagem, e vocês viram ali que a profecia é essa coisa universal, né? Então, por mais que a gente esteja na semana cujo foco é o enredo, a gente precisa pensar no personagem e no além dele para que a gente consiga estruturar o enredo. Então, o que seria, né, a profecia? A profecia é algo universal que toca em questões típicas do ser humano, dos conflitos internos e internos pelos quais as pessoas passam. Pode ser sobre amor, sobre perda, sobre luto, sobre identidade, sobre mudança, dualidade entre o bem e o mal. Então são coisas típicas da humanidade que um personagem por si só representa. E, portanto, o desafio de hoje, o exercício de hoje é escolher um livro, pode ser um dos seus livros favoritos, um livro cujo personagem principal você conhece bem, e descrever qual é a profecia desse personagem. Então, tem histórias que simplesmente o personagem ele vai falar sobre amor, sobre autoaceitação. Então, não precisa ser tão complexo assim se você escolher um livro mais simples assim, tipo um livro bom, mas ainda assim um livro genérico, um livro clichê, não tem problema, porque sempre um personagem vai estar representando ali algo maior que ele. A luta dele, o que ele passa durante a história, é uma dica do que ele representa, sabe? Então, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo é sobre um personagem, um menino que ele precisa se autoaceitar para que ele seja aceito diante das outras pessoas, para que ele se sinta aceito pelo mundo, sabe? Então, eu acredito que o meu livro que eu tô escrevendo agora, a profecia do meu personagem, é autoaceitação, também é amor. Então, eu traria alguns exemplos de algumas lutas que ele passa, alguns conflitos que ele passa no livro, para explicar que essa é a profecia dele. Eu vou caçar um livro aqui que eu gosto agora, ou que eu li recentemente, que eu já tô mais... tá fresco na minha cabeça, e vou fazer então a atividade de hoje. E se você quiser ver a minha atividade, se você ficou com alguma dúvida e quer ver a minha atividade, essa hora provavelmente já tá lá no site do desafio, cujo link tá aqui na descrição do vídeo. Você pode me enviar o seu exercício lá pelo formulário que tá no site para eu contabilizar a sua pontuação no desafio. E antes de finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar qual que vai ser o desafio da semana. Acabando essa semana, vai ter o desafio semanal, que é para as pessoas que não querem fazer os desafios diários, tá? Então, como a gente tá falando de estrutura nessa semana, o exercício semanal vai ter a ver com a criação da base, do enredo da sua história. Já vai pensando em começo, meio e fim, que a gente vai trabalhar essa semana ainda com uma fórmula que eu vou dar para a criação de enredo. E aí você pode começar a pensar, você que vai fazer só o exercício semanal, você começa a pensar em qual que vai ser a estrutura do seu enredo, começo, meio e fim da história, e também na profecia do seu personagem. Reflita aí sobre o que você acha que na sua história o seu personagem vai representar, o que de algo maior que toca aí a humanidade, ele vai ser o representante, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amo muito fazer collagens. Apesar de eu não ter gostado tanto assim da minha colagem de hoje, eu acho que eu não tava tão inspirada para fazer. Mas o legal do scrapbook é isso, né? A gente gosta mais de uns recortes do que outros e no final, quando você...
Eu imagino que quando eu chegar no final do ano e ver todas as colagens de todos os meses, os eventos que eu fiz, eu vou me sentir assim bem olhando pra tudo, sabe? De forma geral, por mais que eu não tenha gostado tanto dessa. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, que tá participando do desafio. Você pode começar a qualquer momento de abril. Esse desafio é livre para você enviar os seus textos para ficarem lá bonitinhos no site em qualquer dia. Então você pode fazer os exercícios da semana que já passou sem problemas. Você pode começar a fazer os exercícios semanais também, caso você tenha um projeto que você queira colocar em prática, um romance, um livro de qualquer gênero. É isso, gente. Até amanhã com mais um vídeo e mais um desafio de escrita criativa. Tchau!